paz de Cristo, amém, irmãos? Que surpresa agradável, né? Chegar aqui e ver a igreja bonita, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto físico. Estou muito feliz, porque da outra vez que eu estava aqui, né, nós ministramos e fomos ministrados no outro tempo. E quando a gente chega aqui, olha, um espaço aumentou. Eu não sei quantos de vocês se lembram, eu disse que o lugar era estreito. Não sei quantos estão lembrados disso. O lugar era estreito, ele ia alargar. E eu continuo reafirmando, esse lugar já está estreito. Vai crescer muito. Amém? Porque o que atrai as pessoas para a igreja não é se a igreja é rica, abastada, não é se o povo se veste bem, não é se o povo tem dinheiro, mas o que atrai as pessoas, atrai os pecadores, os pródigos, o que atrai vidas é a unção que está na igreja, é a presença de Deus que está na igreja. Amém? E a presença de Deus, ela não vem de qualquer maneira. A presença de Deus, ela é buscada. A gente precisa querer a presença de Deus. A gente precisa desejar a presença de Deus. Nós, lá no Ministério Filadélfia, alguns chamam de sede, né? Eu digo, Ministério Filadélfia lá do Retiro, entramos num jejum de 21 dias. Nossa igreja lá celebrou 21 anos. Nascemos em outubro de 99 e completamos 21 anos, mas passou rápido. E aí o Senhor colocou no nosso coração para a gente fazer um jejum de 21 dias. Passei até para o Evaldo, né? E nesses 21 dias de busca a Deus, esses 21 dias para eliminar mesmo aqueles pecados que teimam em permanecer na gente, esses 21 dias para a gente viver realmente uma vida de consagração a Deus. É uma palavra do apóstolo Paulo, que eu, todas as vezes que leio aquela palavra, eu tenho um discernimento espiritual, quando ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, contenda, numa outra tradução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E no domingo na ceia eu vou pregar sobre arrependimento, as marcas do arrependimento, pela manhã. E à noite vou pregar sobre as marcas do arrependimento. Vou pregar sobre as marcas do arrependimento 1 e sobre as marcas do arrependimento 2. E essa palavra falou tanto comigo que eu entrei em crise. Sabe aquela crise boa? Tanto comigo, mas falou tão forte que eu entrei numa crise. E a mensagem de domingo pela manhã vai levar muitas pessoas a reavaliar se são salvas ou não, se são convertidas ou não, se entregaram a vida para Jesus ou não. Palavra muito forte, as marcas do arrependimento. Estou aqui acompanhado do Mário, não é Mário? Mário é meu filho na fé, aceitou Jesus comigo lá, Edilânia também, né? Edilânia ama esse ministério aqui. Se eu não seguro, ela já estaria aqui, viu? Edilânia ama. Então se converteram comigo, esse casal maravilhoso, me acompanha. Onde eu vou pregar, eles vão comigo. E agora também o Vanderlei, que é o vice-presidente da nossa junta diaconal. Faz assim, Vanderlei. E o Vanderlei também é novo convertido, meu filho também na fé. Foi discipulado pelo meu irmão, o pastor Robson, lá de Pinheiral. Você já pregou lá, Evaldo? Não, né? Ele vai te convidar para ir lá, com certeza. Isso, aí você leva aqui uma galera para ministrar e leva a igreja também lá em Pinheiral. A igreja dele também é igual Ciderlândia, viu? Ele é mais doido do que você, mas Deus abençoe ele lá. E o Vanderlei também se converteu com a gente. E a irmã Lindalva, pedi para ela ficar em pé. Essa mulher que tem a bênção de Israel, já foi a Israel também.
Esse cabelo dela não é de farmácia não, tá, irmã? Isso aí é sarça ardente mesmo. É o fogo mesmo do Espírito na vida dessa mulher. A palavra que eu tenho, que o Senhor colocou no meu coração para a gente é aqui em Gênesis, capítulo de número 32. Trago um abraço lá de Filadélfia, da minha esposa. E a pastora queria muito estar aqui, mas ela pegou um resfriado muito forte. E foi ao hospital, fez o teste. E sabe o que aconteceu? Não está com coronavírus. E como ela já estava aí mais de uma semana sem as netas, então foi difícil para as netinhas soltarem a Rosângela. Mas ela manda, Evaldo, um abraço para você, para Marta. Ela ama também esse ministério. Gênesis capítulo de número 32. É uma passagem muito conhecida da gente. Eu quero trazer aqui uma mensagem. Eu não sei quantos, como eu, amam ler Gênesis. Eu já perdi a conta de quantas vezes li e reli o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis é uma das literaturas mais extraordinárias da Bíblia, porque foi onde tudo começou. A palavra Gênesis é a palavra início, é a palavra origem. Gênesis vem de Gem, começo, foi onde tudo começou. E é no livro de Gênesis que nós encontramos as histórias mais tremendas da Bíblia e como Deus surpreendeu os 4 patriarcas. O patriarca Abraão, o Isaac, que era filho, o Jacó e também o José. Histórias tão fortes no livro de Gênesis. E começa essas histórias com uma das revelações mais extraordinárias já no capítulo 1 de Gênesis, quando diz que Deus havia criado todas as coisas e criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica para essa criação de Deus é a expressão Bereshit bara, ou ex nihilo, que significa criar do nada. O que era feio, o que era ruim, o que não existia, o que era abismo, o que era escuridão, o que não tinha norte, o que era despercebido, Deus mudou o cenário. Então o livro de Gênesis é um livro extraordinário, porque trata exatamente desse Bereshit bara, dessa palavra de Deus: haja luz e houve luz. E é ali no livro de Gênesis que Deus cria o homem e a mulher. O homem é chamado de coroa da criação. E Deus dá ao homem a capacidade de gerenciar o jardim. Dá ao homem a capacidade de ser mordomo das coisas que Deus havia criado. E a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, colocou ao lado do homem uma mulher, da costela do homem, para que essa mulher lhe servisse de companheira idônea, que administrasse com ele. Era aquilo que faltava. E aí então nasce Eva, e ela recebe o título de a mãe de todos os viventes. A história se desenrola com o advento do pecado no capítulo de número 3. E até o capítulo 50 de Gênesis, nós vamos ver um livro que nos arrebata. Enoque, diga, né? Que Enoque é o tipo de igreja arrebatada. Enoque foi um homem que viveu na presença de Deus, andou com Deus. Interessante escute isso. Eu ouvi de um pregador e quero parafraseá-lo, quando ele disse assim: a Bíblia quase não fala de Enoque, mas o que fala já diz tudo. Enoque andou com Deus. Eu acredito que uma das mensagens mais profundas que pode acontecer é essa:
A nossa vida, ela desabrocha, ela se desenrola. A nossa vida, ela chega a um patamar extraordinário quando nós decidimos andar com Deus. João, mais tarde, o apóstolo do amor, esse mesmo que escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, numa ilha na Turquia chamada Patmos. Foi lá naquele lugar que ele, exilado, é o último apóstolo e escreve o livro de Apocalipse. E ele disse, João disse: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então Enoque andou com Deus e como prêmio, ele foi arrebatado. E assim como Enoque e Elias, eles são dois tipos de igreja que foram arrebatados. Eu não sei se eu serei arrebatado. Eu não sei se você será arrebatado. Mas vai haver um arrebatamento sobre a terra. Posso ouvir um amém? Nós seremos arrebatados se ficarmos aqui. No Sermão das Dores, Jesus disse que vai acontecer um arrebatamento e que nós estamos prestes a ver isso. Então é no livro de Gênesis, voltando para Gênesis, é que nós vamos encontrar as histórias alegres e histórias tristes. Nós vamos encontrar uma história de pecados e uma história também de santidade. Nós vamos encontrar uma história em que alguns ali tiveram algumas quedas, e algumas dessas quedas foram até precoces, e outros que tiveram uma evolução na sua vida espiritual. E é no livro de Gênesis que nós encontramos aqui aquilo que nós mais desejamos para a nossa vida, que é sermos surpreendidos por Deus. Eu amo quando Deus me surpreende. E eu sei quando eu sou surpreendido por Deus. Quando uma presença de Deus vem muito forte sobre a minha vida, como resultado da minha busca. Porque a nossa alegria está não quando nós nos aposentamos. Eu estou aí também caminhando para a minha aposentadoria, falta aí pouco tempo. Mas não é quando a gente entra por um viés de conforto. Porque o conforto é bom, mas ele pode muitas das vezes trazer consequências para nós, até desastrosas. E o verdadeiro cristão, ele vive uma vida incomodada. Eu amo ler os livros de Hernandes Dias Lopes. Para mim, o melhor cronista que existe. Ele é pregador também, homem de Deus. Deus o usa na palavra, mas eu prefiro como escritor. Hernandes Dias Lopes diz: eu prefiro me conformar com os inconformismos de Deus do que me conformar com os conformismos dos homens. Hernandes Dias Lopes diz: eu sou um homem inconformado. O que ele quis dizer? Eu quero buscar mais a Deus. E quando a gente entra dentro dessa questão de viver uma vida inconformada, é porque nós nos autocriticamos, nos auto-reavaliamos. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e chegamos à percepção de que nós precisamos viver uma vida mais intensa em relação àquilo que Deus espera de nós. Eu desafiei Filadélfia a ficar pelo menos 1 hora com Deus. Alguém disse alguns anos atrás: se você conseguir tirar pelo menos 15 minutos por dia para você ter uma vida devocional, a sua vida será ativada e será levada a uma dimensão incrível. Porque olha para mim, eu vou te dizer algo, talvez isso te machuque um pouco, mas nosso propósito não é esse. Nosso propósito é confrontar você através da palavra. É que nós vivemos hoje um analfabetismo bíblico. Existem muitas pessoas que não conhecem o livro que carregam. Existem muita gente hoje que vive dentro das igrejas evangélicas, mas que não tem esse feedback da palavra, que não tem essa reverberação da palavra, que não para ouvir Deus. Uma das últimas mensagens que nós ouvimos na Filadélfia é que existem muitos cristãos que estão fazendo coisas incríveis, inimagináveis, porque seus corações estão empedernidos, são corações de pedra. Porque se estivessem ouvindo a voz de Deus, não seria como os israelitas, como diz o escritor aos Hebreus: vocês estão com o coração duro,
porque vocês não ouviram a voz de Deus. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no deserto, como aconteceu em Meribá. E o escritor aos Hebreus cita por que muitos israelitas foram sepultados nas areias quentes do deserto, porque não separaram tempo para ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer que existem alguns países. Ontem nós tivemos um culto missionário na Filadélfia, de que muitas pessoas estão ouvindo a voz de Deus no Oriente Médio. Muita gente está ouvindo a voz de Deus na África. E para você que não está familiarizado com a África passa por um avivamento. Mas eu preciso te dizer algo, que uma porcentagem, hoje eu não sei, mas uma porcentagem muito alta de árabes estão tomando a África. Uma porcentagem enorme hoje tomaram a França, de muçulmanos. Um dos lugares mais difíceis na Europa para pregar o Evangelho hoje se chama França. A França é muito pesada, porque na sua população, muitos ali são muçulmanos, são islâmicos, não acreditam num Deus que nós acreditamos. O Deus deles é outro, o Deus deles é Alá. Você vai na Inglaterra, a Inglaterra acabou, o berço do avivamento mundial, onde o povo orava, onde o povo era visitado pela presença de Deus, onde o povo gostava de ir para a igreja. As igrejas hoje praticamente não existem. As igrejas na Inglaterra estão vazias. Um menino pregou na nossa igreja e ele disse, na época, pastor, conserve essa igreja. Eu disse, por quê? Porque lá eu sou membro de uma igreja de 8 pessoas. Eu, a minha mãe, o meu pai e mais 5. E a gente faz de tudo para levar as pessoas para a igreja e as pessoas não vão. Isso que vocês têm aqui, nós não temos. E a unção só está em nós, porque nós buscamos. Então deixa eu te falar uma coisa. Não perca o que você já tem. Fala para quem está do seu lado, não perca. Fala para ele, não perca o que você já tem, porque Deus vai te dar muito mais. Posso ouvir um amém? Alguns anos atrás, Evaldo, eu estava no meu momento devocional com Deus. Eu não abro mão da minha vida devocional. Eu estava no meu momento devocional com Deus, e o Senhor falou claramente comigo: os meus celeiros estão abarrotados, cheios de revelações e de remas. Falei, Deus está falando comigo. E eu disse assim, mas Deus, eu quero esses remas. Eu quero esse celeiro que tem no teu celeiro. Eu quero essas revelações. E o Senhor falou assim, você tem me buscado e eu tenho te dado, mas os meus filhos não vêm aqui. Então Deus tem muita coisa para derramar sobre o Brasil, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você pode ir lá no celeiro de Deus, que o celeiro de Deus não está vazio. O celeiro... Ele quer derramar sobre a sua vida essas bênçãos. Posso ouvir um amém? Aqui em Gênesis capítulo 32, do 22 até o versículo 32, eu quero passar algumas coisas para vocês muito interessantes. Gênesis 32, 22. Jacó se levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jabó. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou sozinho, e lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já subiu a alva. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens,
e prevaleceste. Jacó lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Saiu o sol quando ele passou Peniel e mancava de uma coxa. Os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto o anjo do Senhor tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Levante as tuas mãos acima da sua cabeça, nós vamos. Pai, pelo teu Espírito nós te pedimos, continues falando conosco e traz a revelação da tua palavra nessa noite. E que o teu nome, Deus, acima de todo nome, seja glorificado. Ministra a tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Use as tuas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor. Queridos, pensa num homem frustrado. Pensa num homem decepcionado com a vida. Pensa num homem que não quer ver ninguém, que quer ficar sozinho. Pensa num homem que está armado. Quando eu digo armado, é alguém que não está pronto para o confronto. E quando tem o confronto, quando você vai confrontar alguém que está com uma vida errada, ele já está lá com 7 pedras na mão. Você já conheceu alguém assim? Não aceita o confronto, não aceita a libertação. Jacó é esse homem. E quando a gente estuda esse texto aqui, eu falei que Gênesis é uma das literaturas mais extraordinárias da Bíblia. Porque quando a gente lê esse texto, a gente entende algumas coisas diferentes daquelas com as quais nós estávamos acostumados todas as vezes que nós líamos esse texto ou quando alguém pregava sobre esse texto. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque esse texto aqui é diferente de tudo aquilo que a gente imagina. Eu já vi gente pregar aqui nesse texto dizendo que Jacó está ali naquele lugar para ter um encontro com Deus. Isso não é verdade. O que a gente percebe é que Deus está perseguindo a Jacó. Deus está perseguindo a Jacó para mostrar para Jacó todo o propósito que ele tem para a vida de Jacó. E que era uma coisa muito grande, inimaginável, a mente de Jacó. Esse Jacó, ele seria o protagonista de uma nação. Uma nação que Deus escolhera para abençoar o mundo. A nação de Israel. Então, Deus está perseguindo ele. Eu não sei se você está lembrado que eu disse que no livro de Gênesis as histórias são tão extraordinárias de pessoas que foram surpreendidas por Deus. Abraão foi surpreendido por Deus. E não foi uma vez só, várias vezes. Abraão foi surpreendido por Deus com o tal de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era da onde? Rei de Salém. Salém é o quê? Paz. Ele está vindo de uma guerra, de uma batalha. E está cansado. Ele venceu os 6 reis. Ele está voltando, está exausto. Esse Melquisedeque é um tipo de Cristo. Esse Melquisedeque é uma persona que parece que Deus cria. Esse Melquisedeque é o resultado de uma surpresa de Deus. Porque quando Abraão está com fome, está voltando, está desprovido, está cansado, está sem pernas, porque ele vem de uma guerra, quem ele encontra? Melquisedeque. E ele saiu da onde? Ninguém sabe. Ele era resultado do quê? Ninguém sabe, pode pesquisar. Vai buscar nos livros. Pega os comentários bíblicos mais profundos, pega Broadway, tudo que você quiser pensar, você não vai encontrar. Ninguém sabe de onde veio esse Melquisedeque. Esse Melquisedeque é resultado da bênção de Deus para Abraão. Você está entendendo? E a história vai embora. Isaac foi outro surpreendido por Deus. E agora Jacó está sendo.
E aonde que Deus está começando a perseguir Jacó? Através de um sonho. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei quantos aqui, talvez 1 ou 2, mais. Ou talvez Deus está usando uma outra estratégia, porque Ele tem 1000 estratégias, tem milhares de estratégias. Mas Deus pode estar te perseguindo através de sonhos. Deus tem me dado graça para ser um intérprete de sonhos. Quando uma pessoa está contando um sonho para mim, eu estou orando a Deus para interpretar o sonho dessa pessoa. Às vezes as pessoas estão desesperadas, dizendo: apóstolo, não consigo dormir. Já tem uns dias que eu não consigo dormir, porque eu sonhei assim, 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 assim. Deus está surpreendendo Jacó agora com um sonho, num lugar chamado Betel. Essa palavra Betel no hebraico significa porque ele sabe que o irmão está atrás dele para matá-lo, porque ele havia tomado o direito de primogenitura do irmão dele, numa trama maquiavélica com a mãe. Ele sabe que o irmão dele vai matar ele. Ele sabe que o irmão dele é temperamental. Então o que ele faz? Deus está perseguindo ele. Repita após mim assim: não adianta perseguir, não adianta fugir, perdão. Mais uma vez, não adianta fugir, porque Deus te persegue. Posso ouvir um amém? E Ele vai te achar. Ele está sonhando. Ele fala para Deus: Senhor, se tu me abençoar, eu vou te dar o dízimo e tal. E aí ele vê uma escada no sonho. Agora, onde que ele foi surpreendido? Que os anjos desciam e subiam pela escada, não é isso? É ou não é? Os anjos desciam e subiam, não é isso? Os anjos subiam e desciam. O que é isso? Anjo subindo e descendo. Não é descendo e subindo? Subindo e descendo. Sabe o que significa isso? Deus está surpreendendo ele. Eu quero te dizer que Deus vai trazer coisa nova para alguns aqui. Ele vai te surpreender. Eu posso ouvir um amém? E Deus está surpreendendo Jacó, mas ele ainda não tem o entendimento. E aqui nesse texto de Gênesis, capítulo de número 32, 22, ele está assim muito frustrado, ele está se sentindo fracassado, ele está arrasado. Então ele diz assim: passa a minha família, passa os bens, ele era muito rico, vai tudo, porque eu quero ficar sozinho. Em nenhum momento do texto diz que ele quer ficar sozinho para fazer uma vigília, para orar, para buscar a Deus, para se entregar para Deus. Ele está com um problema seríssimo. É a imagem dele que está desgastada. Todo mundo sabia que ele era enganador. Todo mundo sabia que ele mentia bastante. Todo mundo sabia que, embora ele sendo muito trabalhador, ele era um usurpador. Então, ele está assim: a minha moral está lá embaixo, eu estou desgastado demais. As pessoas não acreditam em mim. Olha para mim aqui, é aquela pessoa que tem, Deus tem um propósito para a vida dela, mas ela não acredita. Que a gente libera uma palavra para ela, mas ela não acredita. Ela até balança a cabeça: tá, então tá bom, mas não acredita. Eu já vi tanta gente assim. Eu já estudei com pessoas que eram tão inteligentes, mas o cara diz assim: eu sou um fracasso. Eu falei: cara, eu queria ter um pouquinho dessa inteligência. Eu sou uma decepção. Não sou isso não. Então Jacó está vivendo esse drama. Jacó está vivendo essa decepção com tudo que ele havia construído. E aí o texto nos diz que naquela mesma noite ele toma as 2 mulheres, pega as servas, pega os filhos e atravessa o val de Jaboque, faz todo mundo atravessar o ribeiro. Atravessou todo mundo, fala assim: vai ali para o igarapé, vai dormir, eu vou ficar aqui.
eu não tenho sono, eu não quero dormir. E aí o texto nos diz, no versículo de número 24, que Jacó, porém, ficou só. Diga comigo assim: Jacó ficou só. Eu já li em algum lugar aí em Gênesis que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Porque é nessa hora que Deus vai pegar a gente. Posso ouvir um amém ou não? Eu sou doido para Deus me pegar. Porque quando Deus vem ao nosso encontro, é para mudar a nossa casa, é para mudar a nossa história, é para mudar a nossa vida, é para mudar tudo. É para trazer arrependimento, é para fazer de nós pessoas melhores. E ele está morrendo de medo, ele está arrepiado, porque ele havia lutado com tanta gente, mas ele ficou só. Deixa eu repetir isso aqui para você entender. Ele não está sozinho porque ele disse assim: não, eu quero ter um encontro com Deus. Ele não está sozinho porque ele disse assim: não, agora eu vou me entregar totalmente para Deus. Ele não está sozinho porque ele está dizendo assim: não, eu agora vou me humilhar, vou fazer uma vigília, vou me arrepender. Não, não, não. Ele está sozinho porque ele não quer ver ninguém. Ele está sozinho porque ele quer ficar sozinho. É igual aquelas pessoas que estão tão decepcionadas com a vida, com o casamento, com a família, com pessoas, que eu não quero que ninguém me perturbe. Hoje eu vou entrar dentro do carro, vou sair, vou para algum lugar, vou ficar lá, ou então vou ficar 3 dias fora, não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Eu quero ser uma espécie de Robinson Crusoe numa ilha, não quero ver ninguém. Jacó. Mas eu quero te dizer algo aqui: quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele persegue esse alguém para mudar a vida dele. Posso ouvir um amém? Quando Deus tem um propósito para a vida de alguém, escute isso: Ele derruba os saulos dos cavalos. Para transformar esse saulo, para ver esse Saulo se arrepender. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Já está convertido já. E aqui então ele está só. E de repente, queridos, olha para cá. Numa escuridão do Val de Jaboque, eu conheço o Val de Jaboque, está lá até hoje, a gente passa por ele. O Val de Jaboque fica no meio do nada. O Val de Jaboque fica entre Galileia, indo para Jericó. Você vê o val, você passa, né? É um val, é um riozinho que dá no igarapé lá embaixo, tudo escuro. Do outro lado é a Jordânia. À noite, tudo escuro, ele sozinho, todo mundo dormindo, aparece um cara. Primeiro, porque ele já está tremendo. Por quê? Porque Jacó havia lutado tanto, com tanta gente vencido. Ele sabia que o irmão queria matar ele. De repente aparece um cara forte. Ele diz assim: quem é você? Eu vim aqui lutar contigo. Você já imaginou isso? Você está no monte, você está orando, 3 horas da manhã, é só você no monte. Vamos viajar aqui. Só você está lá orando, estou sozinho, quero estar aqui. E de repente aparece uma pessoa. E essa pessoa diz para você assim: oi, tudo bem? Aí você fala assim: você saiu da onde? Calma. O que você veio fazer aqui? Eu vim lutar com você. Agora olha para cá, irmãos. Não é uma luta para deixar hematomas, é uma luta para deixar marcas. Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu vim aqui lutar com você, porque você vai ter uma coisa que a sua família não está vendo em você. O que? Marcas. Até o dia de hoje, o judeu não come o nervo encolhido na coxa, como diz, está escrito aqui. Sabe o que isso significa?
ninguém esquece de que esse Jacó foi marcado para vencer. Irmão, vai chegar um tempo na nossa vida que a gente vai dizer para Deus: Deus, eu quero me arrepender. A gente vai dizer para Deus: Deus, eu quero mudar de vida. John Bunyan, para ser o que foi, para escrever o Peregrino e para marcar o seu nome na história, embora ele não quisesse isso, porque ele estava preso dentro de uma cela, à luz de vela, escrevendo a obra chamada Peregrino, o livro mais vendido, juntamente com a Bíblia. Ele ficou 6 meses chorando, se arrependendo diante de Deus. Se arrependendo diante de Deus, dos seus pecados, dos seus erros, do seu passado. E aparece aquele homem, Jacó pensou assim: deve ser um enviado de Esaú para me matar. Ele contratou um cara para tirar a minha vida, e ele vai para a luta. Agora, a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, porque a primeira consideração que a gente fez é que ele ficou só, e lutou com ele um varão até a alva. Queridos, olha para cá. Eu admiro Jacó, porque Jacó, ele venceu as suas batalhas. Ele nunca poderia imaginar de que Deus ia mudar toda a sua vida para que ele um dia fosse Israel. E Israel hoje é uma potência. É uma potência para as nações. Hoje muita gente quer fazer aliança com Israel. Essa dos árabes estarem fazendo aliança com Israel é porque Jesus está às portas. Quando você disser assim: paz, paz, eu já estou descendo. Então Jesus já está aí. Os judeus já estão voltando. O Armagedon já está pronto, que é Meguido, para a batalha final. Nós estamos no apagar das luzes. Nós estamos dando bye-bye. Nós estamos indo embora. Apocalipse diz: aquele que está limpo vai se limpar mais, mas aquele que está sujo vai se sujar mais. Então o texto nos diz que ele está lutando, mas só que Jacó disse assim: não, eu venci todo mundo, vou vencer esse também. E há uma verdade que a gente precisa aprender. Olha para mim, Deus está lutando com a gente, do nosso lado, não para nos ferir, mas para nos marcar. E nós não estamos deixando Deus fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. E quando isso acontece, Deus não prevalece, somos nós que prevalecemos. Porque a gente não deixa Deus fazer aquilo que precisa ser feito para que as bênçãos de Deus se derramem sobre ele. Jacó não estava deixando. O texto nos diz que eles lutam. E essa luta é maravilhosa. Versículo de número 25 diz: e vendo que não prevalecia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente consegue prevalecer contra Deus? A gente pensa que consegue, mas não consegue. O texto nos diz: vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. É nessa hora que acontece uma coisa que eu acho fascinante. Quando a gente é tocado. Eu já fui tocado, não na juntura da coxa, mas fui tocado por uma palavra profética. Se você não mudar as tuas atitudes, se você não mudar, Robson, o teu comportamento, se você não mudar os teus conceitos, você vai retardar tudo aquilo que eu tenho para você e para o povo. É assim que Deus fala. Eu já fui tocado por um louvor do Diante do Trono em 2005. Acho que foi, eu tive que parar o carro, senão eu ia bater. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. E quando a Ana Paula começou a cantar, eu me arrependo, Senhor, eu lembro que eu havia deixado minhas filhas no colégio batista, pequenininhas ainda, estava voltando. Irmãos, veio um choro
da alma, de dentro. Eu tive que parar o carro, porque eu não enxergava nada. Eu fiquei uma meia hora chorando e pedindo perdão. Isso é tocar a juntura da coxa, é deslocar, gente. Não tem como andar. Ou para, ou para. Eu preguei a mensagem sobre Jonas na rádio esses dias, e preguei na Filadélfia no domingo à noite, está lá no nosso canal do YouTube. E eu disse uma frase, um clichê que eu vejo muitos evangélicos falando e que não está certo. Quando ele diz assim: avançar sempre, retroceder jamais. Retroceder de Cristo, nem pensar. Agora avançar sempre. Agora que há momentos na nossa vida que a gente tem que retroceder, dar 2 passos para trás, recomeçar tudo de novo, parar, isso tem que acontecer. Você está entendendo? Tem momento que a gente tem que falar como Jacó: chega, porque se eu não parar, eu vou morrer. Deus está mandando eu parar. Deus está mandando eu reavaliar minha vida. Deus está falando: para e me dá tempo. Eu sou fã de Gesiel Gomes. Ouço as mensagens dele, as ministrações dele. Não sei quantos conhecem Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes veio pregar numa igreja em Barra Mansa. Eu fui lá. Trouxe uma palavra tremenda. No final da mensagem ele disse assim: agora eu não quero pedir não. Quero que você saia do teu lugar. Aquele homem tem muita autoridade. Eu não vou pedir não. Você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente, porque Deus está chamando você pelo nome. Aí saíram as pessoas e uma menina estava na frente dele. Ele disse assim: estava desviada, né, filha? E ela: levita na casa de Deus, né, filha? Aí eu olhei para os olhos da menina, porque eu estava sentada atrás, né, com os pastores, e ela começou a chorar. E com os olhos ela falou com ele: como é que o senhor sabe que eu era levita e que cantava na casa de Deus? Eu viajei ali, nos meus botões eu consegui ver aquilo. Como é que ele sabe que eu sou levita? O homem é profeta. E o Gesiel Gomes disse para ela assim: você é levita, está desviada, está voltando hoje. Por que eu sei? Porque o Espírito Santo acabou de me mandar uma mensagem aqui que ele está com saudades da tua voz. Sabe o que ele fez? Quando a menina começou a cantar aquela música do Zaqueu, irmão, eu quase voei lá de trás. A igreja veio com ela. Que voz! Talvez ela se desviou porque faltou parar. Talvez ela se desviou porque ouviu uma fofoca. Talvez ela se desviou porque falaram mal do pastor. Talvez ela se desviou porque foi ouvir vozes enganosas. Talvez ela se desviou. E Deus estava, Edilânia, com saudades da voz dela. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar, porque a nossa vida espiritual não está boa, não está bonita. Tem momentos da nossa vida que Deus está dizendo: cadê os joelhos que não se dobram? Cadê o coração que não se quebranta? Cadê os olhos que não molham? E aí a gente entra numa luta. E quando a gente percebe que a nossa vida é tocada, aí a gente diz assim: agora não tem jeito. E você acha que o Jacó ficou chateado com Deus? Não ficou não. Porque os filhos dele eram tudo pequenininho. E quando ele pegava os filhos e colocava no colo, os filhos dele assim: papai, você não tinha isso aí. O senhor está manquejando. O senhor quebrou a perna? Não, não quebrei a perna. O que aconteceu? O pai dele falou assim: agora o papai tem uma marca de Deus na vida. Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu não tinha, mas agora tenho. Talvez você está precisando parar, porque houve muito comentário de futebol, do Flamengo, do Vasco, sei lá qual é o time. Lê tudo na internet. Lê os artistas, lê as coisas que estão acontecendo. Mas não lê a Bíblia. Deus está dizendo: para tudo. Tem que parar.
tem que dar 2 passos para trás, tem que reavaliar a vida espiritual. E aí ele é tocado. E quando ele é tocado, ele faz um pedido de quebrantamento, de alguém que está quebrantado. Ele diz assim: não te deixarei ir. Oh, meu Deus do céu. Ele discerne que aquele que descera para lutar com ele era o enviado de Deus. Irmão, quem que numa luta começa a lutar à noite, vai até a alva pela manhã, e está cansado, está exausto, foi uma batalha violenta, mas ele se agarra com o homem e diz assim: você não vai não. E é isso que Deus quer, porque muitas pessoas nos seus enfrentamentos, Evaldo, nas suas batalhas, deixaram Deus embora. E o Senhor queria ouvir assim: não te deixarei ir. E a palavra de Tiago, ela é muito pertinente: achegai-vos para mim, e eu me achegarei para vós. Então o que Deus está dizendo? Venha que eu estou esperando, venha ao meu encontro que eu vou ao teu, para marcar você e para mudar a tua história. Isso é tremendo. E aí, queridos, o texto continua. No versículo de número 27, o homem pergunta assim: qual é o teu nome mesmo? E ele disse para o homem assim: Jacó. Aí o homem respondeu para ele: olha, não te chamarás mais Jacó. Agora você será Israel. Porque Jacó governa para o mal, mas Israel vai governar para o bem. É quando a nossa identidade ela é trocada, é quando o nosso nome é mudado, é quando a gente percebe que aconteceu alguma coisa na gente. É quando uma pessoa chega para nós e diz assim: tua ministração mudou, as tuas palavras mudaram. Eu tenho notado que tem fogo nos teus olhos, tem unção na tua vida, tem presença de Deus em você. É porque Deus fez a obra. Posso ouvir um amém? É porque nessa batalha a gente deixou Deus fazer aquilo que Ele queria fazer. O nome dele foi mudado para Israel. E ele disse, olha, versículo de número 30, já estou encerrando. Jacó chama o nome daquele lugar Peniel, porque ele disse: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A tradução disso aqui no original é que Jacó está dizendo assim: minha vida foi tocada. Eu estava sozinho, agora não estou mais. Minha vida foi transformada e minha vida foi salva. Queridos, olha aqui para você entender isso aqui. Isso aqui é o fim, para a gente encerrar. Quando ele diz assim, a minha vida foi salva, é porque exatamente nesse momento ele diz: Esaú não me mata mais. Foi isso. Porque é nesse momento que ele percebe que Deus está com ele. Porque aquele Jacó velho morreu, e o Senhor já levantou um Israel. A vida do homem já mudou, porque ele diz assim: isso aqui é Peniel. Peniel significa face a face com Deus. E a minha vida foi preservada, a minha vida foi salva. Irmão, já era para Jacó estar morto há muito tempo, Deus não deixou. Era muito fácil Esaú encontrar o Jacó, como não era difícil Saul encontrar o Davi. Só que quando Deus tem um propósito para a vida da pessoa, mesmo que ela peça para morrer, Deus diz assim: não, você não vai morrer não. O Jonas pediu para morrer, em Jonas capítulo 4, 3, Senhor, por favor, eu imploro, tira a minha vida. O Senhor, não, que tirar a tua vida?
Você acabou aí, rapaz, de ser usado por mim e 130 mil ninivitas estão vivos. Você vai morrer para... Não vou tirar a tua vida, você ainda tem um tempo para viver, ainda vou te usar mais ainda nessa terra. Posso ouvir um amém? Não adianta. Deus persegue a gente. Ele surpreende a gente. Quando a gente acha assim, eu já dei tudo que eu tinha que dar. Aí o Senhor falou assim, vai nessa. Ele vem com uma segunda dose. Ele vem com uma unção tremenda. Ele leva a gente a lugares inimagináveis. Ele usa a gente nesse lugar. Posso ouvir um amém? Jacó diz, minha alma foi preservada. Ele sabia que ele não ia morrer. Que Esaú, não ia matar ele. Mas chegou o dia. E eles se encontraram. Esaú desceu do cavalo, irado. Mas quando ele desceu do cavalo e olhou para Jacó, ele murchou. Sabe por quê? Porque a unção de Deus e a presença de Deus estava na vida daquele homem. Esaú deve ter pensado, esse homem é outro. Eu não posso matar ele. É uma outra pessoa, ele está humilde, ele mudou de vida. Ele viu o irmão mancando lá, manquejando. Ao invés dele ficar irado, ele foi com misericórdia. Eu li uma história de um velhinho muito rico. Ele morava sozinho numa casa linda, numa mansão. E 3 assaltantes resolveram entrar naquela casa para roubar o homem. E entraram os 3, invadiram a casa do homem, o homem estava em casa. Ele sabia que o homem morava sozinho. Chegaram perto do homem e disseram, nós viemos aqui saquear sua casa, roubar sua casa e te matar. Ele diz assim, tudo bem, eu só vou me ajoelhar e eu quero te pedir apenas 1 ou 2 minutos. E os assaltantes disseram, para quê? Para fazer uma oração, já que eu vou morrer? Ele dobrou os joelhos e começou a orar. Quando ele terminou de orar, os 3 rapazes estavam chorando. E o velhinho abriu os olhos e olhou e viu os 3 chorando. Fez o apelo e os 3 voltaram para Jesus. Os 3 estavam desviados. Jacó não vai morrer. Esaú olhou para ele e disse assim, o homem é outro. Querido, há um escudo sobre aquele que é fiel. Há uma proteção sobre aquele que vive em santidade. Deus honra. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Posso ouvir um amém? E eu vou dizer algo que eu creio. Isso aconteceu com o cantor Jairinho. Jairinho era do grupo Elo. Jairinho cantava com o pessoal do Logos, com Paulo César, com a Nilma. Conhecia essa turma toda, era do meu tempo. Um dia Jairinho vinha descendo a Serra das Araras. E numa colisão ele perdeu a vida. Ele morreu na Serra das Araras. O cantor Jairinho do Elo. Foram fazer o exame no Jairinho. Sabe o que constataram? Ele morreu antes da colisão. Antes de bater e acontecer toda a destruição do carro, Deus já havia levado ele. Quero dizer uma coisa para você, Deus é fiel. Se existe uma coisa que acontece com a gente e que não falta sobre nós, é essa proteção de Deus. Posso ouvir um amém? Ele chegou em casa, foi poupado, e dali em diante foi um outro homem. Encerro a minha fala dizendo que o que Deus quer de nós é isso. De que nós entendamos de que não estamos sozinhos. De que Deus tem lutado por nós as nossas pelejas, lutado por nós as nossas batalhas. E eu quero orar por você, para que Deus te levante, para que Deus te sustente,
para que o Espírito Santo te renove, para que Ele mude algumas áreas da sua vida. Eu queria orar. Nós temos um espaço tão bom aqui para ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero abençoar você, no nome de Jesus. Faz conosco a mesma coisa, Senhor, nos surpreenda. Toca, Senhor, naquelas áreas mais vulneráveis. Tira de nós, ó Deus, todo impedimento e tudo que está atrapalhando a caminhada. Nos persiga, Senhor. Muda a nossa história. Prepara um val de Jaboque. Manda os teus emissários. Nós entramos nessa luta, ó Deus, para vencer, para que a nossa vida seja mudada, a nossa identidade, ó Deus, volte a ser uma identidade cristã. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Uma porta o Senhor abriu, ó Deus, para resgatar, Senhor, aqueles que estão mortos, aqueles, ó Deus, que estão debaixo da ira, que são filhos da desobediência, hão de entrar aqui e terem suas vidas e as suas mentes mudadas. Cobrimos a vida do Evaldo, Senhor, e da sua casa, da Marta, dos seus filhos. Cobrimos a liderança, os diáconos, os líderes. Cobrimos o teu povo, Senhor, para que essa igreja seja um farol, um luzeiro nesse lugar. Para que aqueles que estão em trevas, ó Deus, saiam da escuridão e entrem na luz. E reconheçam a luz de Peniel, porque a luz de Peniel, ela brilha mais forte. E que, ó Deus, deixem de ser Jacós para serem o Israel de Deus. Que possam governar, ó Deus, sobre as circunstâncias difíceis. Que possam governar a carne, o mundo. Que possam, ó Deus, governar sobre as situações extremadas, porque, ó Deus, o nosso governo vem de Ti. Não sucumbiremos diante das adversidades, da falta de dinheiro, da situação de aperto, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Abençoa as famílias, os casais, os nossos filhos. Que essa igreja seja uma igreja familiar, um imã atraindo, Senhor, as pessoas. Para aqueles que adentrarem aqui não saírem nunca mais, que possam reconhecer nesse lugar que a unção desata e quebra todo o jugo. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer esse novo tempo. Nós estamos voltando à Tua palavra porque não abrimos mão dos Teus princípios. Nós estamos voltando para os Teus braços. Estamos voltando à essência da adoração. E a essência és Tu. E a essência és Tu. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que maculamos essa essência. Queremos voltar para essa essência. Queremos voltar para o primeiro amor. Queremos voltar para os Teus braços. Queremos voltar para a economia.
Queremos voltar para a comunhão. Queremos voltar, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus, levanta aqui os Israéis de Deus. O Jacó vai morrer aqui hoje. Todo espírito de engano, de mentira, cai por terra em nome de Jesus. Levanta aqui o Teu Israel. Levanta aqui uma nova identidade. Levanta aqui homens e mulheres marcados para vencer. Levanta aqui, Senhor, gente com experiência, que luta e que vence. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Diga, estou voltando, estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Linda, igreja de joelhos, pensa, cá pastor Evaldo, fazer a conclusão. Aleluias. Falava forte no meu coração que Deus
Ele está marcando famílias aqui nesta noite. Ele está escrevendo uma história diferente sobre famílias. Aleluias. Jacó, ele vivia sobre um domínio do medo. Jacó, ele tinha um peso de culpa, e que aquilo vinha sobre ele e trazia medo. E o maior medo que Jacó ele tem era o medo de não somente ser morto, mas da tua família ser penalizada. Aleluia. Mas quando ele teve esse encontro com o Senhor não somente o abençoou, mas abençoou toda a casa dele. Aleluia. Deus ainda está dizendo aqui, olha só, o encontro que você está tendo com o Senhor nesta noite, ele vai reverberar, ele vai se estender sobre a tua casa. Aleluia. Você não entendeu, olha só, este encontro vai se estender sobre os teus. Aleluia. Você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar preocupada, você precisa somente entregar para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Aleluia. O Senhor, Ele quer mudar direções, o Senhor quer mudar vidas aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer trazer sobre vidas, sobre famílias, uma nova história. Ele quer mudar o nome. Aleluia. Trazer sobre a tua casa, sobre a minha casa, um nome dado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu sendo pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego é teu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Cante. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. É o melhor lugar para estar, amados, na presença do Senhor. Amém? O melhor lugar, não existe um outro lugar para estarmos. É na presença do Senhor. Aleluias. Como é bom estar na casa do Pai, como é bom estar compartilhando com os irmãos. Aleluias. Como é bom Deus falar conosco. Aleluias. De repente você entrou aqui angustiado, angustiada. De repente você está em orações e você tem falado: Deus, fala comigo. E Deus tem falado hoje. Amém?
Aleluias. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito falar conosco, não endureçais os vossos corações. Aleluias. É tempo de se derramar na presença de Deus. É tempo. É tempo de se entregar ao Senhor. Aleluias. Amém. Vamos orar agradecendo. Pai eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite. Ó Deus, nos alegramos na tua presença, Pai. Ó Deus, na tua presença até a tristeza salta de alegria. Ó Deus, e por isso nós queremos declarar, ó Deus, nesta noite, ó Pai, que não importa como entramos, mas importa como iremos sair. Ó Deus, Jacó ele entra, ó Pai, no val de Jaboque ali como um homem frustrado, mas ele sai como um homem abençoado. Ó Pai, tomamos posse dessa palavra. Ó Deus, tomamos posse dessa palavra. Ó Deus, nós levaremos essa palavra no nosso coração. Ó Pai, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo, ó Deus. Ó Pai, nós fazemos menção do teu nome, Pai, porque muitos têm confiado em carros, outros têm confiado em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Criador dos céus e a terra, ó Pai, e nós faremos menção do teu nome, aonde pisar a planta dos nossos pés, ó Pai, nós faremos menção do teu nome. Ó Deus, obrigado por cada família aqui presente, obrigado por cada vida, obrigado, Senhor, porque no momento que nós estamos aqui, eu tenho certeza, ó Pai, que, ó Deus, bênçãos foram desencadeadas, ó Pai, vidas foram restauradas, famílias transformadas, ó Pai. Muito obrigado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga graças a Deus. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.